As Olimpíadas de Matemática são um conjunto de provas com problemas lógicos e operacionais, cuja solução exige raciocínio e agilidade. A competição é realizada no Brasil desde 1979 e evidencia a necessidade de se melhorar o ensino da matemática nas nossas escolas. Olimpíadas de Matemática são o tema de hoje do Viver Ciência. Atualmente, 3 competições de matemática são destaque no Brasil. A Olimpíada Brasileira de Matemática, com participação de alunos das redes pública e privada de ensino, a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, restrita a alunos da rede pública, e a Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás, destinada a alunos de escolas públicas e particulares goianas. Em 2015, a OMEG completa sua 24ª edição. A competição é organizada e realizada pelo Instituto de Matemática e Estatística da UFG. Todas as provas são feitas aqui no IME mesmo, pelos nossos professores. A correção também é feita por uma equipe formada por professores do IME, com a participação de alguns alunos nossos da pós. E a aplicação das provas também é toda feita aqui pela equipe formada por professores aqui do IME. Nós contamos com o apoio da UFG no sentido de conseguir os fiscais, no apoio na logística no dia, mas é tudo sob a nossa coordenação. Cerca de 1.200 alunos participam anualmente da Olimpíada de Matemática Goiana. O desafio dos organizadores é atrair cada vez mais competidores, sobretudo das escolas públicas. O intuito, das Olimpíadas é incentivar o estudo da matemática desde das crianças já, até saírem da escola do ensino médio. E com isso, nós temos alcançado, de certa forma, essa melhora no nível de ensino dos alunos, porque algumas escolas, elas já treinam os alunos, já tem a equipe chamada os treineiros, Eles já treinam os alunos para participar da Olimpíada. Isso é muito bom, porque você acaba alavancando muito o ensino da matemática. Apesar desse estímulo, o aprendizado em matemática no Brasil ainda está muito distante do razoável. Um estudo feito pelo movimento Todos pela Educação, com base no desempenho dos alunos nas avaliações da Prova Brasil e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica de 2013, aponta que somente 9,3% dos estudantes do 3º ano do ensino médio aprenderam um considerado adequado em matemática. Nós ainda temos muitos desafios, Nós ainda temos muito para melhorar nesse aspecto. Tem as escolas estaduais, as escolas públicas de maneira geral, tem que investir muito ainda no espaço físico, na formação dos professores, Então nós temos ainda muitos desafios para a gente tentar melhorar esses índices quando a gente compara com outros países. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre as Olimpíadas de Matemática e sobre o ensino da matemática nas escolas brasileiras. Os nossos convidados são o doutor em matemática e professor da UFG, José Hilário da Cruz, e o doutor em matemática, professor e diretor do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, Maurício Pieterzak. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, Divino, obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, convido vocês a começar o nosso bate-papo respondendo algumas perguntas do nosso público. Vamos ver a primeira pergunta. Eduardo Cardoso de Souza, qual a importância da matemática na formação da criança e na vida adulta? Professor José Hilário, por favor. Pois é, na formação da criança, a matemática é fundamental no desenvolvimento do raciocínio lógico, para resolver não só os problemas de matemática, mas como os pequenos problemas da criança, no dia a dia. E na vida adulta, geralmente no curso de graduação, de formação já do adolescente para adulto, a matemática faz uma diferença muito grande para aquele aluno que estudou bem a matemática básica e aquele que não estudou.
Hoje a gente já sofre um pouco com isso aqui na universidade, né, com a falta de uma formação básica matemática em quase todos os cursos de graduação. Próxima pergunta na tela. Olá, meu nome é Ítalo Santos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os benefícios trazidos pela Olimpíada de Matemática em nível acadêmico? Professor Maurício. Olha, Ailton, os alunos que participam dessas Olimpíadas, como disse o professor José Hilário, eles desenvolvem melhor o raciocínio, né? Trabalham com problemas de matemática bastante desafiadores e fazem com que eles desenvolvam estratégias, metodologias de atacar os problemas, não só os assuntos ligados à matemática, mas também as questões do dia a dia, aplicações nas suas diversas áreas, nos cursos que eles vão fazer, né? Além de estimular esse raciocínio, essa iniciativa de tentar formas diferentes de resolver os problemas. Mais uma pergunta na tela. Meu nome é Lucas Souza e eu gostaria de saber se o governo tem algum programa de melhoramento das Olimpíadas de Matemática para este ano e os anos posteriores, devido à grave crise financeira que o país está iniciando. Professor José Hilário, a gente está vivendo aí um momento de cortes, né, orçamentários, inclusive na educação. E aí, como ficam as Olimpíadas de Matemática? É bom lembrar que a OBMEP é um projeto do governo federal e que vem fazendo esse papel que ele perguntou, que é de melhoria das Olimpíadas e do ensino da matemática desde 2005. E realmente esse ano, com a crise, nós corremos o risco de desacelerar esse processo, né, ou esse projeto de Olimpíada que atualmente tem cerca de 18 milhões de participantes. Nós estamos no meio da Olimpíada de Matemática das escolas públicas. Nós já realizamos a primeira fase, agora em setembro será a segunda fase, e com um prejuízo aí por causa da crise, né, das greves, que talvez o número de participantes não seja o esperado, os participantes efetivamente, né? Felizmente, né? Bom, Viver Ciência faz agora uma breve pausa. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai saber como as Olimpíadas de Matemática mudaram a vida do estudante goianiense Jean Carlos. E ainda, vai conhecer o Laboratório de Educação Matemática da UFG, o LEMAT. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre as Olimpíadas de Matemática. Os doutores em matemática e professores da UFG, José Hilário da Cruz e Maurício Pieterzak, são os nossos convidados. Em 2010, o estudante Jean Carlos, natural de Goiânia, superou milhões de concorrentes de todo o país e conquistou o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mas a competição não rendeu ao estudante apenas uma medalha de ouro. Ela abriu portas. Vamos acompanhar a reportagem. Do alto de seus 22 anos de idade, Jean Carlos já é mestre e em breve vai ser doutor pela Universidade de Brasília, onde foi aceito em primeiro lugar. Jean concluiu a graduação e o mestrado em matemática em apenas 4 anos, graças à Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em 2010, ele levou a medalha de ouro na competição e ganhou um curso de iniciação científica na UFG. A partir daí, uma paixão de infância virou coisa séria. Eu sempre gostei de matemática, assim, em casa também, o meu pai, apesar de não ter concluído o ensino médio, mas ele gostava muito de matemática, gostava muito de me propor questões de matemática, e isso me empolgava. Então eu gostava, quando eu fui para o colégio também, eu gostava muito da disciplina de matemática, sempre foi minha disciplina preferida, então isso vem desde cedo. Jean estudou a vida toda em escola pública. Na capital, foi aluno dos colégios estaduais Jardim Novo Mundo e Liceu de Goiânia. No interior do estado, assistiu aulas no colégio Roda Turisco. O jovem conta que teve sorte com os professores de matemática, que sempre o motivaram a estudar e participar das Olimpíadas.
preparar para a Olimpíada de Matemática é um pouco diferente de preparar para uma prova do colégio, mesmo para a prova da faculdade. Porque, em geral, em provas assim, você já sabe mais ou menos que o conteúdo vai cair. A prova de Olimpíada a gente não sabe, são sempre problemas bem inéditos, assim. Então, eu tentava estudar muito conteúdo, porque aí aumentava a minha chance de cair algo que eu já tivesse, algum conhecimento, e resolvia muitos problemas de Olimpíadas antigas. O esforço valeu a pena. As Olimpíadas transformaram a vida de Jean Carlos. A princípio, ele não tinha uma visão muito clara do que queria para o futuro, mas a competição matemática ajudou a solucionar esse problema. Agora, Jean pretende concluir o doutorado e se tornar professor. O objetivo é compartilhar todo o conhecimento que acumulou ao longo dos anos. E para aqueles que torcem o nariz para os números e fórmulas, Jean deixa um recado. A Olimpíada de Matemática é uma forma divertida, se torna uma coisa assim, se torna quase uma brincadeira, assim, quando você é mais novo, é uma diversão, é um desafio que alguém te propõe e você tenta resolver, é como um quebra-cabeça mesmo. Então, talvez esses alunos que não gostam de matemática não tiveram a oportunidade de perceber que pode ser uma coisa divertida, pode ser uma coisa interessante e desafiadora, quase sempre muito desafiadora. Professor José Hilário, como a gente viu aí na reportagem, os professores eles fizeram toda a diferença na vida do Jean, né? Eles acabaram aí construindo, o Jean e os professores, uma relação de amizade, né? De respeito. Por que essa história ela é uma exceção nas escolas? Não é uma regra, não acontece com mais frequência? Realmente eu não sei por que é uma exceção. Em geral, os alunos que gostam de matemática, muitas vezes não são detectados na escola e é tratado com os problemas do dia a dia na escola, e esses alunos têm uma vontade de aprender um pouco diferenciada. A partir do momento que eles começam a ver uma matemática um pouco mais divertida, no sentido de problemas interessantes, eles começam a conversar com seus professores e os professores também começam a se entusiasmarem com a discussão dos problemas. Então, eu também não sei responder essa pergunta de por que isso não ou é uma exceção. Embora todos os alunos que são medalhistas da UBMEP, a gente trabalha com eles num programa chamado Programa de Iniciação Científica da UBMEP. Cada medalhista tem direito a um prêmio, uma bolsa do CNPq, a Bolsa Júnior, de R$100 por mês, e eles participam durante um ano desse programa, tanto presencial quanto em um ambiente virtual. E isso faz com que eles convivam com a matemática um pouco diferente da vivida na escola, embora seja no mesmo nível e mesmo conteúdo. E isso faz com que eles desempenhem melhor os seus estudos na escola, e os professores também começam a trabalhar junto com esse conteúdo. A coisa muda bastante na escola. Professor Maurício, na Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás, as escolas particulares elas se sobressaem. O que é preciso para que as escolas públicas alcancem o mesmo nível das escolas privadas? Ou isso não é possível, é uma utopia? Como o senhor enxerga essa questão? Bom, Divino, essa é uma questão complicada, né? Porque ela lida com financiamento do ensino público. Os professores, muitos deles não estão motivados para trabalhar. As escolas particulares, muitas delas desenvolvem projetos interdisciplinares que envolvem mais os alunos, né? Tem usado mais os recursos disponíveis, tipo internet e outros recursos computacionais. Já nas escolas públicas, além da gente não ter um ambiente adequado, boas escolas, os profissionais sofrem muito com excesso de carga de trabalho. Muitos têm mais de um turno, né, de trabalho para poder sobreviver. E também o ambiente escolar não proporciona esse envolvimento dos alunos, né? Como o professor Zé Hilário falou, muitas vezes eles dependem de um incentivo de algum professor
que veja naquele aluno um potencial para poder estudar matemática, desenvolver. E também a questão do apoio familiar, né? Os alunos de escolas particulares acabam tendo um suporte maior da família, que pode acompanhar mais, pessoas que entendem um pouco mais da realidade, estudaram mais, podem dar um suporte, um apoio, que infelizmente os alunos de escola pública não têm. Então, se a gente conseguisse, primeiro, melhorar o ambiente escolar, né? Valorizar o profissional de educação, melhorando não só a questão dos salários, mas também as condições de trabalho, talvez a gente consiga uma melhoria nesse nível aí, tentar equiparar um pouco mais os alunos de escola pública com de escola privada. Eu acho que nesse momento ainda é uma utopia. Bom, Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai conhecer os estudos desenvolvidos no Laboratório de Educação Matemática da UFG, o LEMAT. A gente volta em instantes. O TCC é a sigla de trabalho de conclusão de curso. É uma etapa final, né, ou quase final da maioria dos cursos de graduação, onde o aluno normalmente faz um projeto e depois elabora um relatório de atividades científicas. Esse relatório ele pode ser resultado de um trabalho experimental ou pode ser um trabalho exclusivamente descritivo em termos bibliográficos. Na maioria das vezes, além de escrever o TCC, o aluno precisa apresentar e defender esse trabalho perante uma banca. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é Olimpíadas de Matemática. O Laboratório de Educação Matemática da UFG, o LEMAT, desenvolve projetos com o objetivo de contribuir na melhoria da formação inicial e continuada de professores de matemática. Vamos conhecer um pouco melhor esse espaço. O LEMAT é o Laboratório de Educação Matemática, que está aqui vinculado ao Instituto de Matemática e Estatística. Neste laboratório, nós desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão na área da educação matemática. São vários os estudos que nós desenvolvemos aqui no LEMAT. Dentre esses estudos, nós temos pesquisas. Dentre as várias pesquisas que nós desenvolvemos, temos uma em específico que está em andamento, que relaciona-se à questão da inclusão de alunos com deficiência, descalculia mais especificamente, núcleo de pesquisa, onde nós estamos com projetos para alunos com síndrome de Asperger, alunos com deficiência visual. Também temos projetos de formação inicial que estão desenvolvendo no âmbito do LEMAT, como o PIBID, por exemplo, o ProLicem, atividades de estágio que são desenvolvidas aqui também, com diferentes projetos orientados por professores aqui, e com parcerias com escolas da rede municipal, estadual e CEPAI. Nós temos aqui dentro do Laboratório de Educação Matemática diferentes materiais, sendo eles materiais concretos utilizados no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Ademais desses recursos materiais que nós utilizamos aqui para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão, nós temos também uma ampla gama de materiais bibliográficos, projetos que são desenvolvidos e estão incorporados à nossa biblioteca. O Laboratório de Educação Matemática, desde o meu ponto de vista, ele tem uma relevância educacional muito grande para o estado de Goiás. Até mesmo porque daqui vários professores que atuam hoje na educação básica e no ensino superior passaram por esse laboratório. Inicialmente desenvolvendo ações como pesquisa, extensão e ensino, e posteriormente agora retornam muitos deles para a incorporação, principalmente em nível de mestrado, com ações que nós desenvolvemos especificamente aqui, vinculadas também ao trabalho com alunos da graduação.
sem contar uma relevância social que o laboratório presta, né? Uma vez que esses profissionais que saem daqui, eles entram no mercado de trabalho, entram nas escolas com o escopo e toda uma organização educacional e uma experiência vivenciada dentro do laboratório. Bom, professor Maurício, os indicadores internacionais eles apontam que na última década o Brasil melhorou seu desempenho aí em matemática, mas que ainda figura entre os piores, aí, atrás de países como o Cazaquistão, México e Uruguai. Como você interpreta esse cenário? Bom, Divino, enquanto a gente tem uma matemática no nível de pesquisa quase que de primeiro mundo, também a pesquisa e ensino de matemática, como pôde ser visto na reportagem, o ensino não tá lá essas coisas, né? Parece uma contradição, mas, como eu tinha dito anteriormente, vai pelo financiamento do ensino público, né? As universidades públicas, hoje, elas formam cerca de 20% dos estudantes de ensino superior, e especificamente as licenciaturas, né, que vão atuar com a questão do ensino básico, a gente forma uma parcela muito, muito pequena, né? E a gente não tem muita ingerência sobre o que é feito nas escolas particulares, embora tenha-se muitos projetos voltados para o ensino, e a gente tenta qualificar cada vez melhor os nossos alunos, eles são poucos, né, nesse mercado de trabalho enorme, e quando eles chegam lá, às vezes até muito bem preparados, eles enfrentam a dura realidade, a falta de incentivo, falta de financiamento. Às vezes a gente trabalha projetos dentro da universidade que poderiam mudar a realidade lá, mas quando ele chega ele não tem o suporte, às vezes não tem um material, né, para poder executar. Infelizmente a gente tem atingido um número muito pequeno desses estudantes para poder tentar mudar essa realidade, né? Os projetos que a gente desenvolve são muitos, a pesquisa que a gente faz também é muito, muito grande, muito boa, tem muitos resultados interessantes, trabalhos de inclusão de pessoas com deficiência, etc. E, infelizmente, não temos atingido a todo esse público. Professor José Hilário, como que você avalia a participação dos estudantes brasileiros nas Olimpíadas de Matemática aí ao longo dos anos? Até 2005, a participação dos estudantes brasileiros de escolas públicas era mínima, porque só existia a Olimpíada Brasileira de Matemática e em Goiás, a partir de 92, a OMEG, que era aberta para as escolas particulares e públicas. E como já foi mencionado pela coordenadora, os alunos de escolas particulares tinham um treinamento, tem ainda, né, um treinamento específico. As escolas particulares selecionam dentro da própria escola e faz um treinamento específico para aqueles melhores alunos obter resultado. Isso não traduz um reflexo no ensino propriamente dito de matemática. A partir de 2005 foi criada a OBMEP com esse objetivo, não só como encontrar talentos em matemática, mas também como melhorar o ensino nas escolas públicas. Isso vem melhorando a cada ano. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor José Hilário da Cruz no nosso programa. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui falando sobre a Olimpíada. Agradeço também ao professor Maurício Pieterzak pela participação, obrado. Ok, obrigado, agradeço o convite e faço também um convite a que todos que interessarem pelo assunto, que acessem a página da OBMEP, obmep.org.br. Tem muitos materiais interessantes lá, textos didáticos, vídeos, que podem ajudar muito a quem tiver interesse e quem quiser aprender um pouquinho mais de matemática. Obrigado. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima!